Olá, boa tarde, pessoal. Hoje iremos falar sobre fonética e fonologia no português. Afinal, vocês sabem o que é fonética e fonologia? Muito simples. A fonética, ela estuda os sons, como eles são produzidos, transmitidos e percebidos na fala, independente do significado. Já na fonologia, isso muda um pouquinho. Os sons são analisados de acordo com como se organizam no idioma ou na língua de algum povo. E eles buscam criar e organizar esses significados e diferenciar as palavras. Hoje iremos ter uma introdução à linguagem, também iremos falar sobre a área de trabalho e o sistema fonológico. Na introdução à linguagem, a gente bem sabe que a linguagem é uma capacidade exclusiva do ser humano. Somente o ser humano consegue produzir linguagem. E essa linguagem ela é estudada através da ciência da linguística, que estuda a língua, e a língua está dentro da linguagem. Dentro da linguagem, a gente tem algumas características que são as variações linguísticas, e elas podem ser caracterizadas por regional, social, histórica e situacional. Uma coisa bem simples, como exemplo aqui, vai ser na regional, que vai ser a diferença entre a palavra macaxeira, mandioca e aipim. Em alguns lugares são percebidos como macaxeira, em outros são falados como aipim, já aqui na minha região é falado como mandioca. Também temos uma característica muito importante que é os sotaques. Ou seja, os sotaques são considerados a sua identidade. Através deles é capaz de a gente conseguir saber de onde que o indivíduo vem, qual a origem desse indivíduo. E ele tem como função conectar os indivíduos às suas raízes culturais, que promove o senso de pertencimento e orgulho regional. Ou seja, o meu sotaque vai dizer de onde eu sou. Por último, temos a área de trabalho, que destaca a linguística teórica. Também temos o ensino de língua materna dentro dessa área de trabalho. E dentro disso a gente tem alguns auxiliadores, que são os professores. Temos também a comparação entre línguas e o planejamento linguístico social. Na língua materna, a língua materna é aquela sua língua de origem. Eu sou paraense, a minha língua de origem vai ser a língua paraense, ou seja, o português falado no Pará, certo? Ademais, teremos o assunto sobre o sistema fonológico, que será falado com outro colega meu. Muito obrigada pela atenção de vocês. A comunicação oral é uma das principais características da espécie humana. Para que a fala ocorra, um complexo sistema de órgãos trabalha de forma coordenada, garantindo a produção dos sons. Esse sistema é chamado de aparelho fonador e é responsável pela emissão da voz e pela articulação dos fonemas. O estudo do aparelho fonador é fundamental para áreas como linguística, fonoaudiologia e fonética, pois permite entender como os sons são produzidos e articulados. Ele pode ser dividido em 3 áreas principais: sistema respiratório, laringe, como as pregas vocais, e cavidade de ressonância e as articulações. A fala tem início na respiração. O sistema respiratório ele vai fornecer o ar necessário para a vibração das pregas vocais, sendo essencial para a produção do som. Depois que o som é gerado na laringe, ele precisa ser modificado para formar os diferentes fonemas da fala. Isso acontece nas cavidades de ressonância e nos articuladores. As cavidades influenciam a qualidade e a sonoridade da voz. As principais são cavidade faringeal, cavidade oral e cavidade nasal. Os articuladores são estruturas móveis ou fixas que modulam os sons da fala. Eles incluem a língua, os lábios, os dentes e o palato, que é popularmente conhecido como o céu da boca. A posição e o movimento desses articuladores são determinantes para a formação das palavras e das variações fonéticas.
O aparelho fonador é um sistema complexo e essencial para a comunicação oral. Ele envolve a respiração, fonação e articulação, trabalhando de forma integrada para produzir os sons da fala. Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Cleiton e vou dar continuidade na explicação acerca da linguística diacrônica, sincrônica e as teorias linguísticas. Primeiramente, é importante que nós possamos lembrar que a linguagem é um dos fenômenos mais complexos e dinâmicos da nossa sociedade. E o seu estudo ele pode ser abordado sob diferentes perspectivas. E duas das mais importantes são a linguística sincrônica e a linguística diacrônica. Esses conceitos eles foram formulados pelo linguista suíço Ferdinand Saussure no início do século XX e ainda hoje são fundamentais para a análise da língua. De forma resumida, a linguística sincrônica, que é ela vai estudar a língua em determinado momento do tempo, analisando a sua estrutura e o seu funcionamento sem considerar a sua evolução histórica. Já a linguística diacrônica ela vai investigar as transformações linguísticas ao longo dos séculos, compreendendo as mudanças fonéticas, gramaticais e lexicais que ocorrem na língua. No português brasileiro, quando S ou Z aparece no final da sílaba, que é a coda silábica, geralmente são pronunciados como S, independentemente de sua representação na escrita. Isso ocorre porque o português não permite o som Z no final de sílabas em palavras isoladas, provocando a imposição final do S. Por exemplo, em casca, que a grafia apresenta S, mas a pronúncia será casca ou casca. Ou então em mesmo, que pode ser representado com S, mas a pronúncia pode ser mesmo ou mesmo, dependendo da região e do dialeto ali que a gente tem. Por exemplo, no Sudeste é mesmo, com a parte escrita mesmo normal, mas na parte fonética é escrita com Z. Bom pessoal, primeiramente temos um modo de articulação que refere-se ao tipo de obstrução que ocorre na boca durante a produção da consoante. Nas oclusivas, há uma interrupção total do fluxo de ar seguido de uma liberação repentina. Um exemplo é P como empato, na qual os lábios se fecham completamente e o ar é liberado. Temos as fricativas, na qual o ar passa por uma constrição, gerando uma fricção. Um exemplo é o F de foca. O ar passa entre os dentes e os lábios, criando um som fricativo. Temos as laterais, na qual o ar passa pelas laterais da língua, como R de lado. A língua toca o céu da boca e o ar sai pelas laterais. Temos as africadas, que são uma combinação de uma oclusiva seguida de uma fricativa. Os exemplos são TCH de chá, que começa com o bloqueio da língua no céu da boca e depois o ar é liberado com fricção. Esse TCH é um símbolo das consoantes. E temos as vibrantes, na qual há uma vibração rápida de uma parte da boca. Alguns exemplos são R de rato em algumas regiões, na qual a língua toca o céu da boca e vibra rapidamente. Bom, agora nós temos o lugar de articulação, que se refere à parte da boca onde ocorre a obstrução. Cada ponto do trato vocal pode ser usado para produzir diferentes sons. Alguns são as bilabiais, que é quando os lábios se tocam. Por exemplo, em P de pato, os lábios se fecham e o ar é liberado. Temos as dentais, que é quando a língua toca os dentes. Por exemplo, em T de tigre. A língua toca os dentes superiores e em D de dado, que acontece a mesma coisa. Temos também as alveolares, que é quando a língua toca ou fica perto da região logo atrás dos dentes superiores. Por exemplo, em T de teto e D de dado. E temos os palatais, que é quando a língua toca ou chega perto do palato, que seria o céu da boca. Por exemplo, em CH de chave, a língua toca a parte de trás dos dentes superiores e a região do palato, o céu da boca. E temos as velares, que é quando a língua toca a parte de trás do céu da boca. Por exemplo, em C de calo, o som ocorre quando a língua toca o véu do palato, também conhecido como a parte de trás do céu da boca. E
E por fim, temos a sonoridade, que se refere a se as cordas vocais vibram ou não ao produzir determinado som. Por exemplo, consoantes sonoras são B, D, G, e consoantes surdas, que são as que não produzem vibração nas cordas vocais, são P, T, C. Então aqui está, resumidamente, são notas B, D, G, exemplos, bola, dado e gado, e as surdas P, T, C, exemplos, pato, teto, casa. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Agora eu passo a palavra para o meu colega. Olá, boa noite. Eu me chamo Gabriel. Vou falar agora sobre a articulação secundária. As coisas secundárias, elas não são modificações que ocorrem durante a produção de som, sem alterar a consoante principal, mas influenciando na sua sonoridade. Temos alguns exemplos de portuguesa, como a parcialização, a verbalização e a tensão. Puxando agora para o próximo slide, vamos mostrar esses principais tipos. A denatalização acontece quando a língua toca os dentes superiores ao invés do alvéolo, alterando a sonoridade. O que seria isso? Essa parte antes do dente seria o alvéolo, então seria tocando o dente. Um exemplo que nós temos pode ser detalizado por alguns sotaques, por exemplo, no interior de São Paulo, que seria pequeno. E temos a parcialização. Acontece quando a língua aproxima ou toca um prato, que seria o céu da boca, tornando um som mais suave e sibilante. Um exemplo que nós temos seria inchado, paralisado. Quando a gente fala no chave, quando a gente fala chave, a gente já deixa a língua no céu da boca. A verbalização. Ela acontece quando a língua toca o véu do palato, que seria a parte de trás do céu da boca, produzindo um som mais grave, pesado. E isso ocorre muito com carioca, por exemplo, que nós temos seria guerra, para carioca seria guerra ou quartzo, Então, finalizando, acho que eu vou cuidar. Bom, pessoal, para concluir, o nosso sistema consonantal do português ele é complexo e influenciado pelos alofones, pelo dialeto e pela estrutura silábica variável. A neutralização dos fonemas, como o caso do S, que eu citei anteriormente, em final de sílabas, ele vai evidenciar a interação entre a fonologia e a variação linguística, as diferenças dialéticas que vão impactar na pronúncia, resultando em variações regionais. A estrutura silábica, baseada na alternância entre consoantes e vogais, permite a flexibilidade fonética e adaptação na fala. Assim, o português vai refletir o equilíbrio em regras fonológicas gerais e influências socioculturais, moldando a identidade sonora da nossa língua portuguesa.